Bem-vindos, bem-vindas, mais uma terça. Graças a Deus, aqui com vocês, para a gente dar continuidade ao nosso estudo aqui na Santa Bíblia, na Palavra de Deus, que está dando certo há mais de 2000 anos e que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, praticar os princípios da Palavra para que a gente tenha uma vida melhor aqui na Terra. E o nosso tema de hoje está demais, espetacular, e eu tenho certeza que você tem dúvidas quanto a isso, e eu vim aqui para dirimir as suas dúvidas, para tirar as suas dúvidas, e diz: Deus só repreende a quem ama, e é uma verdade absoluta. Mas antes de tudo, eu quero saber se você já está inscrito no meu canal no YouTube. Se você já está inscrito, ótimo, você vai e compartilha a mensagem que você escuta aqui. Mas se você ainda não está inscrito, então está na hora de você ir lá se inscrever. Me procura lá, Roberto Charoni com CH, e vai, se inscreve, aciona o sininho para que toda vez que eu libere uma mensagem nova você receba uma notificação. Isso é importante. A bênção não para em mim nem em você. Sempre ela tem que seguir adiante para abençoar outras pessoas. Isso que é importante. É isso que Deus nos ensina, que nada deve parar na gente. As bênçãos do Senhor devem continuar. E Ele se alegra com isso e te abençoa cada vez mais. Entenda isso. E no Instagram, curte e compartilha essa mensagem. E lá no Instagram você encontra o link, que quando você toca lá, te direciona diretamente para o YouTube. E lá você consegue ver a mensagem inteira. Então isso é importante eu lembrar você. Não se inscreve. Não se esquece. Se inscreve no meu canal do YouTube e compartilha e manda adiante essa mensagem tão importante. Às vezes, nós que somos crentes em Deus, somos pessoas que acreditamos no Senhor Jesus Cristo, somos aqueles que oram, aqueles que têm um relacionamento com Deus, aqueles que frequentam a igreja, aqueles que trabalham na obra, aqueles que estão próximos do Senhor e também aqueles que não são tão próximos. Às vezes, nós cometemos alguns erros, erros seríssimos, erros complicados, erros que causam danos e prejuízos a outras pessoas. E isso vai trazer consequências nas nossas próprias vidas. Então, nós não estamos livres de cometer esse tipo de erros. Não, porque somos humanos. Na verdade, eu digo o seguinte, que a maldade, os pensamentos ruins, eles estão intrínsecos, eles estão dentro da gente, dentro do ser humano. E nós precisamos o tempo todo estar numa guerra ali para tentar colocar o melhor da gente do nosso dia a dia, dos nossos relacionamentos. E o melhor da gente, a orientação que nós precisamos para que a gente possa ter uma vida melhor e para que a gente possa não cair nesses erros, está aqui, na Santa Bíblia, na Palavra de Deus. Essas são as regras, essas são as orientações que Deus nos deixou para que a gente possa aplicar aqui nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos com outras pessoas, com decisões que tomamos, uma série de situações. Então, a gente, em um simples vacilo, a gente simplesmente comete erros sérios. Erros que são, eu não vou dizer erros imperdoáveis, porque essa palavra imperdoável, ela é muito feia, ela não é para ser usada, porque o perdão é para ser liberado. Não existe nada que seja imperdoável, porque quem não perdoa é quem sofre as consequências. Então, perdão está aí para que a gente possa liberar perdão. Quando as pessoas cometem algo contra a gente libera perdão e se liberta. Na verdade, quem se liberta é quem libera o perdão. Então, não existe para mim essa palavra imperdoável, ela não tem sentido na minha vida cristã, na minha vida como conhecedor da palavra de Deus. E também segue esse exemplo que eu acho bem legal para você. Então, automaticamente, quando a gente comete esse tipo de erro, esse tipo de situação que machuca pessoas, que traz consequências, que a gente faz coisas impensáveis, coisas que vão de encontro até o que a gente pensa, porque nós somos humanos e nós erramos, ok? Ninguém é perfeito aqui. Existe um perfeito que se chama Jesus, mas esse nós não podemos nos comparar. Mas ele fez questão de deixar orientações aqui pra gente. Então, a gente se depara com situações como essa, nos nossos tropeços, nos nossos erros, e a gente, o que faz? Automaticamente, se afasta de Deus. Se afasta de Deus. Ok, eu entendo isso. O pecado afasta a humanidade de Deus. Isso é fato. Só que nós devemos ir na contramão disso. Quando nós cometemos um erro, que nós reconhecemos esse erro, que cai a ficha
de que eu fiz algo errado, que eu não devia ter feito aquilo, que eu tive uma conduta errada, uma decisão errada, que eu machuquei pessoas, que eu fico dando desculpas e tal. Então, nessa hora, eu não posso me afastar de Deus. Nesse momento é que eu devo me aproximar do Senhor, reconhecendo o meu erro, reconhecendo que o que eu fiz não foi bom, reconhecendo que eu errei e não colocando a culpa em outras pessoas, não colocando culpa em circunstâncias, mas assumindo para mim a responsabilidade daquilo que eu fiz de errado. Então, Deus fica observando qual vai ser o seu tipo de atitude na hora que você cai, na hora que você comete o erro, na hora que você faz algo que o desagrada. Ele diz, vou observar agora para ver qual vai ser a atitude. Então, a nossa atitude não pode ser de distanciamento, não, tem que ser de aproximação de Deus, para que Deus te ajude nesse momento e você não fique também carregando uma culpa eternamente. Eu fui o culpado, por isso eu me afasto de Deus, por isso eu não frequento mais a igreja, por isso eu me afasto dos meus irmãos da igreja, por isso eu vou ter uma vida agora louca, distante de Deus, porque eu cometi um erro e não tem perdão. Esquece, não existe erro imperdoável para Deus, não existe nada, falta de perdão. Deus tem misericórdia para dar e vender para todos nós, graças a Ele. Então, entenda isso. Você, quando comete um erro, quando você cai, você não tem que se afastar. Você tem que se aproximar do Senhor e colocar em oração tudo que você fez de errado. Reconhecer diante dele os seus erros, sem culpar ninguém. Eu fiz porque foi culpa de fulano, foi culpa de A, B, C. Não! Culpa minha, eu errei, eu decidi, eu cometi, eu fiz, eu não vou colocar culpa em circunstância. Não, a culpa é minha, eu me afastei. Então, eu errei. Então, você se aproxima de Deus e coloca para Ele. Porque, como eu falei para você, a maldade, ela está dentro do ser humano. Os pensamentos ruins estão dentro de nós. Então, é sempre uma luta para que a gente possa colocar o melhor de nós nessa vida aqui na Terra. É luta diária, é luta para a gente não ficar pensando besteira. É luta, porque eu sei que o inimigo, que Satanás fica ao nosso derredor, fica ali, falando dos nossos ouvidos, influenciando a gente, para que a gente coloque essa maldade que está dentro da gente para fora e cometa erros, decisões que podem causar prejuízos e consequências para as nossas vidas e para as vidas, às vezes, dos nossos familiares. Então, isso é importante. Eu vou contar para vocês uma história bem interessante, que é a história do rei Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, um dos personagens que eu mais amo na Bíblia, que é o Davi. Então, ele foi uma pessoa, ele foi um rei e ele errou também. Ele era tudo aquilo que eu falei, ele orava, ele era próximo de Deus, ele era um homem escolhido, ungido do Senhor, escolhido para liderar Israel e Judá. Ele era o rei, ele era o sucessor de Saul, ele era o preparado para assumir aquele cargo, porque Deus ia trabalhar na vida dele e torná-lo capaz de ser o rei. Mas mesmo assim, com toda essa proximidade, com toda essa intimidade com Deus, Davi cometeu erros seríssimos. A gente sabe que Davi, ele não só adulterou, como foi homicida. É isso mesmo, você que não lê Bíblia, ou você que não tem esse conhecimento, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele cometeu adultério e também mandou matar. Ele foi um homicida. Então, pessoas assim, Deus fica observando que tipo de reação, que tipo de consequência na sua vida ele vai colocar diante de Deus. Se ele vai culpar alguém, se ele vai culpar uma circunstância, ou se ele vai assumir para si o erro. Então eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em 2 Samuel 11, verso 4, que diz assim, bora lá na história de Davi. Que agora que vem o poder está na palavra, não está no que eu falo, o poder está aqui, no que eu vou ler agora. É isso que muda a sua vida, não é o que eu falo, o que eu penso, é o que a palavra diz. O poder está aqui, não está em mim. Eu sou um instrumento que passo para vocês um pouco do que eu sei e um pouco do que o Espírito Santo me instrui, mas o poder está aqui. Eu vou ler para você. Abra sua Bíblia em 2 Samuel 11, 4, 5, diz assim, olha só o momento exato onde o rei Davi caiu. Diz assim, então, Davi
Vou ler o 3, vou fazer uma mudança agora um pouquinho diferente do que eu planejei aqui, porque eu acho interessante ler o 3 para você. Um dia, após o almoço, Davi levantou-se e depois de ter dormido um pouco, foi passear pelo terraço do palácio real. Do terraço avistou uma mulher que banhava-se e notou que era uma mulher muito bonita. Davi desejou saber quem era aquela mulher. Ao lhe informarem, o nome dela era Batseba, filho de Eliã e esposa de Urias, seu servo heteu, era um dos soldados do exército de Davi. Então Davi, esse que eu pedi para vocês lerem, então Davi mandou que a trouxessem para ele e teve relações sexuais com ela, que havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para sua casa. Passado algum tempo, a mulher descobriu que havia engravidado e mandou um recado a Davi, contando-lhes: eis que estou grávida. E aí, sério, né? Sério. Porque o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, passeando, olhou aquela mulher, desejou aquela mulher, trouxe aquela mulher, teve relações com ela, ela casada, ele também casado, e o que aconteceu? Ela engravidou. E o pior de tudo, ela era esposa de Urias, o heteu, servo, soldado do exército de Davi, homem fiel a Davi, Aí Davi, quando soube que ela estava grávida, mandou chamar Urias, que estava na guerra, e trouxe ele para Jerusalém para tentar convencê-lo de ficar com a mulher, de ter um relacionamento, de ter uma relação sexual com a mulher, para poder justificar aquela gravidez. E tentou de todas as formas, mas não conseguiu. Não conseguiu fazer com que Urias se deitasse com a sua esposa, porque Urias estava com a cabeça na guerra, estava pensando: enquanto eu estou aqui, conversando com o rei, comendo e bebendo e na minha casa com a minha esposa, os meus colegas soldados estão em guerra, então não é justo isso, então assim não o farei. E não fez. E aí, queridos, vamos lá, isso tudo foram erros de um homem que era próximo do Senhor, de um homem que era frequentador do templo, um homem bom, um homem ungido do Senhor, e ele errou. Primeiro erro, adultério. Erro grave. Quando cai crente, pode dizer: adulterou. Foi adultério. Então, o que aconteceu? Piorou a situação. Piorou porque ele tentou fazer com que Urias tivesse relação com sua esposa para que justificasse aquela gravidez. Não conseguiu. E qual foi o jeito que ele resolveu? Da forma dele. Manda matar Urias. Manda colocar Urias na frente da batalha, onde os flecheiros vão alvejá-lo logo de primeira e ele será morto. E aí foi exatamente isso. E o pior de tudo, ele mandou um recado para Joabe, que era o chefe, que era o comandante das tropas, pelo próprio Urias, mandando que ele ficasse à frente para ser morto. Gente, olha, no direito a gente chama isso de requintes de crueldade. A própria vítima levou o recado que ia de tirar a própria vida. Então, ele entregou para Joabe. Joabe fez o que Davi pediu, colocou Urias na frente. Ele foi alvejado e morto em batalha. Depois, o que aconteceu? Davi pegou Batseba e assumiu como esposa e teve aquele filho. Aí, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em 2 Samuel 12, capítulo 12, versos 10, de 10 a 14. Diz assim: as consequências do adultério e do homicídio, as consequências, o profeta Natan foi lá no palácio real e disse: olha, Davi, sabe o que vai acontecer? Primeiro que você cometeu todos esses erros graves, e agora eu vou te dizer, consequências virão. Plantou, colheu, repreensão de Deus. Eu não sei como é que você quer chamar isso. Se quer chamar de repreensão, resultados ruins, colheita, não sei. Mas não deixa de ser uma forma que Deus usa para repreender aqueles que o desagradam, aqueles que cometem erros graves. Então, abra sua Bíblia em 2 Samuel 11, 4, 5, que diz assim, 12, de 10 a 14. 12, de 10 a 14. Portanto, isso já o profeta Natan falando para Davi. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa,
porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Assim diz o Senhor, na tua própria casa farei surgir desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. Tu agiste as ocultas, mas eu cumprirei tudo que hoje vos anuncio perante a face de todo Israel e à plena luz do dia. Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Então Natã afirmou a Davi: por sua parte o Senhor perdoa teu pecado, não morrerás. Mas por teres ultrajado o Senhor, mediante a tua atitude, o filho que tiveste morrerá. E da gravidez de Batseba, esse filho morreu. E Davi teve consequências durante todo o seu reinado, em razão desse pecado, desse vacilo, desse erro grave que ele cometeu, que foi adulterar e mandar matar o servo Urias, o heteu. Então, queridos, vou dizer para vocês uma coisa. O rei Davi, ele fez coisas muito mais graves que o rei Saul, que o antecedeu, que foi o primeiro rei de Israel. O rei Saul, ele não adulterou, ele não mandou matar, ele não fez nada disso. Mas mesmo assim, o Espírito de Deus o deixou. Por quê? Aí você me pergunta, mas por quê? Se ele não fez isso que Davi fez, por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Por que que Saul foi retirado se ele não fez nada disso, nem chegou perto do que Davi fez? Porque Saul sempre dava uma desculpa. Saul não tinha o arrependimento genuíno. Saul sempre colocava a culpa nas circunstâncias. Saul nunca assumia que ele tinha feito algo de errado. Ele sempre justificava com alguma coisa. E o nosso Deus, ele não conhece somente o exterior, ele conhece o coração. Ele sonda e analisa os corações. O meu coração, o teu coração, o coração de Saul e o coração de Davi. E ele se alegrou do arrependimento e do coração de Davi. Essa foi a verdade. Por isso Saul caiu, por causa das desculpas, por causa de não assumir seus erros e por causa do arrependimento que não foi arrependimento, que foi remorso. Então, isso foi determinante para que Deus o abandonasse, deixasse de estar com Saul e ungisse Davi para ser o sucessor dele no reinado de Israel. Você entende? Então, sempre a gente, quando comete algum erro, a gente dá desculpa. Ah, mas eu fiz por quê? Ah, não, mas é porque alguém. Ah, é por isso, por aquilo. Sempre dando desculpa. Gente, não dá desculpa. Assume o erro. Assume o erro. Assume as consequências. Assume que você errou diante de Deus. Coloca a verdade. Foi minha própria culpa. Eu errei. Assume. Deus se agrada com isso. Deus se agrada. Por mais que Davi tenha feito algo 10 vezes pior do que Saul, ele teve um arrependimento genuíno, verdadeiro. Arrependeu-se do que fez, sem colocar culpa em nada e nem em ninguém. Entendeu a diferença dos dois? É por isso que Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Sofreu as consequências, porque ninguém fica sem sofrer as consequências. Semeou, colheu. Ninguém fica sem as consequências dos seus erros. Deus repreende, mas não se retirou de Davi, manteve a sua palavra em Davi por causa do seu arrependimento genuíno e porque conhecia o coração de Davi. Então, durante toda a nossa vida, sério, eu falo para vocês, durante toda a nossa vida aqui na Terra, a gente ainda vai errar muito. A gente nasce errando e vai morrer errando, cometendo erros, tropeços. Sai daqui, nunca mais farei, faz novamente. Nunca mais cometerei, comete novamente. Todas as vezes, a gente está aqui no planeta Terra. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos mortais, nós cometemos erros. E Deus sabe disso. Deus sabe que a gente vai errar. Ele é sabedor disso. E por isso eu vou pedir para você ler Lamentações. Abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, versos de 22 a 23, que diz assim:
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, mortos, aniquilados. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus, Senhor. Sobrevivemos, as tuas misericórdias nos sustentam. Graças a Deus podemos contar todos os dias que você vê o sol nascer, a claridade do sol no amanhecer da manhã. Saiba que as misericórdias do Senhor estão sendo renovadas sobre a minha vida e a sua vida. Isso é maravilhoso, porque estamos aqui nesse mundo e cometemos muitos erros, mas as misericórdias do Senhor não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, você que tropeçou, que cometeu um erro, bora lá de mãos dadas com Jesus, seguir adiante. Não te afasta, te aproxima e reconhece. Te aproxima e pede ajuda. Não guarda culpa. Te aproxima e segue adiante, junto com Jesus, porque Ele só repreende a quem ama. E essa é a nossa mensagem de hoje. Espero poder ter contribuído com a sua vida nesse dia, com essa mensagem tão importante, porque a nossa vida aqui na Terra é cheia de erros e a gente precisa saber como se comportar na hora que nós cometemos esse erro, esses erros nas nossas vidas. Espero vocês aqui na próxima terça-feira com uma outra palavra para acrescentar na sua vida, para que você possa colocar em prática no seu dia a dia e ter uma vida melhor aqui nessa terra onde nós vivemos. Muito obrigado pela sua atenção. Espero vocês na próxima terça, se Deus quiser, e desejo um resto de semana maravilhoso, de muitas bênçãos, de muita paz, harmonia e prosperidade. Até por lá.